Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos pregando aqui, fazendo a quinta igreja, que é a quinta carta de Cristo a seu servo João para entregar às igrejas da Ásia Menor. E passarei agora a ler para vocês a igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo número 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e que tens nome de quem vives, mas estás morto. Cristo identifica este pastor que estava morto moralmente e morto espiritualmente. Duas mortes é o pastor da igreja. Quando Cristo fala então a essa igreja, a primeira pessoa que Cristo fala é o pastor. Morto espiritualmente e morto moralmente. E olha aqui o que está dizendo. A Cristo identifica aqui como 7 espíritos. Não quer dizer que Cristo tem 7 espíritos, pessoal. 7 representa totalidade, perfeição, plenitude. O espírito é perfeito. As 7 estrelas que se fala aqui representam os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. Então, Cristo identifica com o Espírito perfeito. 7 Espíritos, ou seja, tudo estão patente aos meus olhos. Ninguém se esconde. Todo pecado eu conheço. Tudo que acontece eu tenho ciência, porque eu tenho 3 onis. Onisciência, onipresença e onipotência. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus Senhor. Olha o que diz a Bíblia. Conheça as tuas obras, que tens nome de quem és vivo, mas estás morto. Que situação. Isso aqui, amado, representa, sabe o quê? Uma igreja recebe um atestado de óbito. A igreja recebeu um atestado de óbito nas mãos de João, autorizado por Cristo. A igreja está morta. E daqui a pouco eu vou dizer por que Jesus fala de uma igreja morta. Uma igreja morta pode sentir a presença de Deus? Não. Uma igreja morta pode ser referencial ou representar o nome de Cristo? Não, gente. A igreja está morta, não tem nada a oferecer. É preciso que ela seja vivificante em Cristo Jesus. Ou seja, é preciso então que essa igreja reconheça que Cristo é o único que tem poder para dar vida e ressuscitá-la. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Continuando o texto. Versículo número 15. Conheça as tuas obras. Versículo número 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha o que está dizendo aqui. Ainda no necrotério espiritual, tinha alguns crentes que ainda estavam respirando. No necrotério da igreja morta, havia crente que ainda estava respirando. Jesus disse: olha, pelo amor de Deus, os que ainda estão respirando, por favor, conserva estes. Vai lá dar uma palavra. E os novos convertidos que estavam entrando, eles pouco estavam se importando. Então o Senhor tem juízo para quem descuida da sua igreja, na qual prestará conta, a começar do pastor que presta conta do rebanho de Cristo Jesus. Amém? Amém. Olha só, ainda afirma aqui o mesmo. Versículo continua. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Amados, essa região aqui é riquíssima. Ouro foi descoberto aqui e prata. A Bíblia fala em Isaías 45 que o Senhor prometeu ao seu ungido Ciro que daria os tesouros escondidos. E pastor, se cumpre a profecia. Deus, pelas mãos de Ciro, libertou o povo que estava cativo na Babilônia, que nesse caso estava no domínio dos Médios e dos Persas. Então Ciro conquistou tudo isso aqui, pastor. Tudo isso aqui pertenceu ao rei Ciro. E aqui ele achou grandes jazidas de ouro e prata para se cumprir a palavra.
Era uma região riquíssima. E aonde tem dinheiro e crente descontrolado, é uma fatalidade. É um problema. Se apega tanto à riqueza e às coisas deste mundo que a morte espiritual e moral é instantânea na vida dessas pessoas. Verdade, isso é verdade. Portanto, costumo dizer sempre: olha para a face de Cristo e busca ela, não os bolsos do Senhor Jesus. Chega de oração: Senhor, eu quero, Senhor, eu te peço, Senhor, me dá. É a oração do pedinte. Parece que Deus é um banco aonde só tem bênçãos para oferecer financeiras, mas as bênçãos espirituais são eternas e praticamente as pessoas não querem. Portanto, a igreja aqui em Sardes estava muito pomposa, belas roupas, uma indústria de tinturaria, têxtil, fazer com que esse povo andasse muito orgulhoso, vivendo apenas de aparência, mas não tinha o Espírito de Deus dentro de si. Por isso que ela diz: estás morta. E essa expressão estás morta, porque aqui havia um cemitério, conforme falou o nosso guia. Então Jesus faz a simbologia. O cemitério que havia nessa cidade é uma carta aqui para exatamente uma igreja que estava no necrotério. A igreja estava morta. A festa que tinha aqui, além do deus chamado Bacos, Dionísio, a festa do vinho, também tinha a deusa Diana dos Efésios. Diana também era cultuada aqui nesse lugar, segundo registros nos apontam isso. Havia colunatas impressionantes nesse lugar. Era difícil para muitos crentes que não guardavam a palavra, mas aqui a Bíblia deixa bem claro para nós, igreja: ouve a palavra, guarda a palavra no teu coração. Por isso que diz o texto: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Não é profecia de Allan Kardec, não é profecia de Amenhotep Nakanoshi, não é profecia de sábios, filósofos, ou guias, ou xamãs, ou gurus. É a profecia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É isso que ele está pedindo: guarda, porque quem guarda a palavra não peca diante dele. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas a riqueza retira esta palavra, ensurdecem as pessoas, porque não quer dar mais ouvido à Sagrada Escritura. Se vier bens para a nossa vida, amém. As pessoas mais felizes do mundo são pessoas que reconhecem que Cristo é suficiente para a sua vida. Quantos professam isso? Eu digo amém. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa-me terminar esse sermão. 4. Versículo número 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apesar da morte espiritual e moral, ainda tinha os resquícios. Tinha alguns ainda que se vestia como crente, falava como crente, tinha comportamento como crente e andava como crente. Só andando como crente tem o direito de andar com Cristo nas mansões celestiais. De vestes brancas, você andará comigo nas mansões celestiais. Não essas roupas aonde esbanja exatamente quem você é. Esse orgulho besta, ignóbil, acéfalo, deletério, obnoxo, viperino, estólito, esquálitos e mentecatos, crentes de Sardes, que não conhece a palavra de Deus, mas a palavra é essa: você precisa reviver para ter acesso às mansões celestiais. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quinto, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Diante de Deus, está aqui, Pai.
os que podem usar vestes brancas, e eu dou testemunho de sua fidelidade na terra para comigo. Ei, o diabo é o nosso acusador, mas Cristo é o nosso advogado. Aleluia, Jesus. Está aqui, anjos, vocês, anjos, meus ministros. Aqui estão os heróis da resistência. Aqui estão os servos que, apesar da perseguição e o calor intenso de tantas coisas que foram movidas contra eles, guardaram a palavra, foram fiéis, e eu apresento a todos vocês aqui, os meus heróis, os vencedores, estão aqui comigo. Aleluia. Aleluia. Por último, quem tem ouvido o que o Espírito... A igreja de Sardes era uma igreja morta. Uma igreja que vivia apenas de reputação. Pessoas abastadas de dinheiro, de aparência. Aquele tipo do crente que entra na igreja, como eu venho aqui é porque não tem outro lugar para ir. É o tipo do crente que entra na igreja, mas tem aquele comportamento totalmente religioso. Não sente mais o louvor, não sente mais a musicalidade, não sente mais a glória, não sente mais nada. É apenas um morto andando. É um The Walking Dead. É um morto que vive andando, mas que não tem mais Cristo na vida. E eu termino então com esse versículo chave para essa igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará e mostrará que Ele é o Senhor para dar vida de volta. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Todo mundo de pé para nós louvar o nome do Senhor Jesus. Um hino. Esse hino é um hino muito conhecido, todo mundo sabe cantar. É o hino que fala sobre família. Recebi um novo coração do Pai. Só um coração novo reconhece. Aleluia. Pastor, o senhor tem esse vozeirão, as mulheres também. Vamos lá? Pode cantar. As mulheres podem começar esse hino então? Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Um abraço, filéu agora, uma salva de palmas para Cristo. E queria agora um abraço de todos vocês, encerrando então, amados. Glória a Deus. Aí, ó. Ele passava o resto do dia cantando. Glória a Deus. Agora a gente dava entrada no outro hino. Deus te abençoe. Oi, eu preciso de você. Dá um abraço. Você.
Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer. Pastor Brito, que bom, foi muito bom. Graça, favor. Tiagão, rapaz, Deus bendiga tu nome, Não, mas aí tá na quinta, a vida.